Olá, pessoal. Mais uma vez estamos iniciando aqui nossa conversa para falar de um tema cada vez mais frequente, pelo menos dentro da nossa percepção no nosso consultório, que é a gestação gemelar, né? O que a gente chama tecnicamente de gestação múltipla, porque pode ser mais de dois bebês, algumas vezes três ou quatro. E qual a importância da gente ter cuidado com essa gestação? O que é que ela muda quando a gente está falando entre uma gestação de um único bebê ou quando tem mais de um bebê, né? É importante a gente ter ideia de que a gestação gemelar em qualquer casal ela é possível. Não é apenas porque foi um processo de fertilização ou porque na minha família tem casos de gestação gemelar, né? E hoje a gente vai discutir um pouquinho para que vocês entendam as diferenças, os cuidados, a importância que a gente tem que dar para esse tipo de gravidez, para justamente não deixar faltar nem informação nem cuidado na gestação de cada um, tá? Pois é, Lilian. Então sempre a gente escuta isso. Nossa, como foi que isso aconteceu? Na minha família eu não conheço ninguém que teve uma gestação gemelar, né? E quando a gente chega nessa que se depara com um início de gravidez desse jeito, qual é a primeira importância que a mulher tem que dar enquanto ela se descobre grávida com mais de um bebê na barriga? A gemelaridade é uma coisa bem interessante, né, Felipe? Essa semana atendendo uma paciente, né? E aí ela muito feliz. Normalmente a gente brinca logo de cara, eita, são logo dois. E parece que elas ficam numa felicidade, aquela coisa assim, ah, já vou ter meus dois filhos, né? E esse era um casalzinho, né? E aí ela muito contente porque tinha descoberto isso, e aí a gente começa a ver, não, mas olha, preste atenção. A questão da gemelaridade, ela traz algumas coisas também com ela, né? Não vai ser somente aquele benefício de você ganhar dois em um, Não é só não uma é isso? promoção, Não não. é uma O promoção. pagamento é mais caro. E aí, junto com isso, eu conversei com ela, né? Então, a gente tem algumas questões fisiológicas, né, propriamente ditas, a questão de uma placenta maior, então, com isso, a gente tem mais riscos para algumas doenças, como diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, riscos de prematuridade, né? Dependendo de que tipo de gestação gemelar, que a gente sabe que tem as gestações gemelares que são do mesmo embrião que se divide, que são aqueles univitelinos ou os bivitelinos, que são de saquinhos diferentes, de embriões diferentes, que eles vão trazer consigo essa gestação pode trazer consigo algumas complicações, né? E aí vem uma abordagem que requer um pouco mais de cuidado, um acompanhamento que a gente deve fazer a cada passo que a gente vai dando e a cada diagnóstico que vai sendo feito, dentre essas coisas que eu falei, a gente vai seguindo e vai tomando rumos diferentes, né? Então, a partir daí, a gente classifica ela normalmente como uma gestação de alto risco, mas ela vai fazer com que a gente tenha cuidados bem específicos, não é isso? E aí, de fato, uma das importâncias que a gente tem nessa condição é justamente as primeiras ultrassonografias. Não, Hermina? Qual o foco que a gente tem que dar, principalmente do primeiro trimestre? Das informações primordiais que a gente vai ter para um bom acompanhamento de uma gestação, de qualquer gestação, principalmente de uma gestação múltipla, né, gemelar, é determinar nos primeiros ultrassons qual é o tipo de gestação gemelar. Então, a gente está diante de uma gestação que vai ter um saco gestacional ou dois. Então, tendo dois sacos gestacionais, a gente já sabe que serão duas placentas. Então, cada bebê vai ter seu suprimento sanguíneo independente. Então, teoricamente, os riscos, né, e as complicações vão ser menores. Já se a gente tem um saco gestacional único, isso determina que vamos ter uma placenta e essa placenta vai ser dividida, né, o suporte, né, da Nutricional do placenta bebê vai vai ser ser dividido entre os dois repartido, ou né? três bebês. E daí a gente vai precisar ter um acompanhamento diferente. Se a gente tem dois sacos, duas placentas, a gente vai acompanhar de uma forma. Se a gente tem uma placenta única, a gente acompanha de forma diferente. Então, tudo isso é muito importante que seja determinado na primeira ou no máximo na segunda ultrassonografia entre 6 e 8 semanas, porque daí a gente vai dar o suporte para o obstetra, né? E vai acompanhar junto com o obstetra pré-natal como é que vai seguir essa gestação. Então, primeira ultrassonografia, muito importante, tem que estar escrito. É uma gestação que vai ter uma placenta única, monocoriônica, ou duas placentas dicoriônica. Se tiver uma placenta única, cada bebê vai ter seu próprio saquinho, né? Monocoriônica, diamniótica ou monocoriônica, monoamniótica. São termos bem técnicos, mas que
no dia a dia de pacientes que têm gestações gemelares, isso se torna muito corriqueiro. A gente já até apelida, né? É Didi, é Monodi, é Monomono. As pacientes já começam a se habituar, porque, de fato, elas veem a importância de elas mesmas saberem o tipo de gestação. É fundamental esse entendimento, né? Porque dependendo do caso, a gente pode precisar tomar condutas, né, de como ela está classificada, mais precoces. E aí, ela ter o entendimento de que tipo de gestação que ela pode ser que se resolva antes do tempo, esse entendimento é crucial, né? E aí vem a colocação, né? Rimena usou muitos termos técnicos, mas é fundamental a gente estar com um bom ultrassonografista do lado para ir identificando cada fator. É saber que é muito mais fácil essa identificação no início da gestação. Isso. Às vezes tem a expectativa que a ultrassonografia mais tardia, ela vai dar mais informações, quando muitas vezes, nesse caso, é fundamental, e às vezes até mesmo antes de ver o bebê, a gente já dá para definir esse tipo de gestação, porque, como foi falado, vai definir se a gente tem uma gestação que tende a ser mais tranquila, com uma chance menor de complicações, ou uma gestação que vai exigir um acompanhamento bem mais intenso. E, principalmente, quando a gente tem bebês que têm a mesma placenta, a mesma bolsa, são gestações que você faz mais ultrassonografias do que consultas. Tamanho é a necessidade dessa vigilância. E, para além disso, além dessa definição, como foi falado aqui por você, é toda uma avaliação de risco, porque toda gestação gemelar ela tem mais risco de pré-eclâmpsia, mais risco de diabetes, mais risco de parto prematuro. Não só para os bebês, mas também para a mãe, então, né? Envolve todo um cuidado com a mãe, tem toda uma modificação do organismo materno que vai ser bem mais sobrecarregado do que habitualmente já é, e isso impõe um cuidado pré-natal precoce e, de fato, bem mais rigoroso, para que a gente possa ter um desfecho mais tranquilo, né? Então, sempre é importante ter essa percepção, que é uma situação habitualmente natural dentro da espécie humana, não precisa ninguém provocar nada para ter uma gestação gemelar, e que essa precocidade no pré-natal ela é fundamental para a gente, desde cedo, já começar a ter um cuidado especial e evitar o máximo que for possível toda e qualquer complicação, ou pelo menos adiantar a identificação das complicações, pelo menos pela ultrassonografia, quando é possível, para que a gente não deixe de cuidar na hora certa. As condutas, né? Na hora certa, exatamente. E as gestações gemelares, assim como a gente falou, estão cada vez mais frequentes, né? Muito devido aos processos de fertilização in vitro, né? De precisar de fazer algum tratamento para engravidar. Como também as pacientes, as mães estarem retardando o processo de gravidez. Então, o fato da mulher engravidar mais tardiamente já aumenta o risco de gestação gemelar, e o fato de precisar fazer algum tratamento específico de fertilização aumenta muito, né? Seja ela uma gestação mais comum de serem de 2 embriões, porque você colocou realmente 2 embriões, porque você já engravidou mais tarde, porque foi um processo, né, mais demorado e tudo. E, às vezes, você coloca até um embrião e ele pode se duplicar, né? Se dividir. É mais frequente também nas gestações que são por fertilização, né? Esse ano, eu estou acompanhando 3 gestações trigemelar espontânea. Que legal. Muito raro. Isso aí está fora do... Aí é a mega promoção. Aí. Pois é. Então, assim, vamos lembrar que, diferenciando de uma gestação simples, né? A gestação gemelar, ela vai precisar realmente que a gente tenha muito mais rigor com essa mãe, né? Isso redobra todos aqueles cuidados que a gente já tem habitualmente numa gestação única. Ter cuidado com ganho de peso, ter cuidado com atividade física. É uma mãe que vai ser sobrecarregada, então a gente não pode sobrecarregar na atividade física, mas é importante ter uma atividade física aeróbica, leve, constante. Habitualmente não afasta do trabalho. E nem tampouco garante que você vai ter seus bebês mais cedo, que também é uma outra, como que a gente diz, porque vai nascer mais cedo, são 2, né? Não necessariamente. Quando são 2, é possível nascer no tempo certo, ou pelo menos não ser prematuro, que seria a gestação após 37 semanas, mas de fato é uma gestação que tem mais complicação, então a gente tem que ter um cuidado a mais. A gestação quando tem 3, aí já é bem mais difícil a gente chegar com 37. É bem pouco provável que bem mais nasça nesse tempo. Mas todas têm essa necessidade de um acompanhamento bem mais próximo. A gente está falando muito de complicação, né? Mas vamos dar nome às complicações. Se a gente tivesse que falar assim das principais complicações para a mãe, focar aqui no pré-natal.
A mãe grávida de gêmeos, quais seriam as principais complicações obstétricas que ela pode ter? Se a gente consegue prevenir de alguma forma essas complicações e como é que a gente poderia acompanhar assim, Eu acho melhor que essa... isso é voltando bem ao que Felipe acabou de dizer, né? Então, assim, como a gente vai ter uma gestação que vai evoluir, vamos dizer assim, mais rapidamente, o peso vai ser maior, né? Você vai ter uma produção de hormônios diferente, você tem mais placenta, que foi o que eu disse, e aí esses riscos de doença, eles vêm de forma mais intensa, né? Isso não é uma obrigatoriedade, mas o risco é maior. Os cuidados principais além do que eu falei anteriormente, da questão de você ter um bom acompanhamento com o ultrassonografista para a gente identificar esses riscos, né? A gente fazer realmente, como o Felipe falou, o exercício físico adequado, a nutrição adequada, né? Muito importante a dieta. É uma forma de prevenção e também de garantir, né? Uma boa evolução dos bebês. A rotina de pré-natal, ela deve ser bem respeitada. Os repousos, né, eles vão ser também mais respeitados. A gente não tem mais a mesma liberdade que vai ter. E lembrar que o final da gestação parece que chega um pouquinho antes, né, Rimena? Porque você já fica com aquele barrigão de gestação a termo logo cedo. Cansaço, E aí, né? aquelas coisas que vêm, os prêmios do final da gestação, a falta da posição para dormir, o cansaço, o sono que já fica inadequado, ele começa a vir mais cedo, né? Então, assim, você realmente evitar o ganho de peso, manter-se ativo, fazer uma nutrição adequada, eu acho que são os pontos primordiais. Né? Isso fora, assim, outros fatores que a gente vai identificando no decorrer da gestação. Para que evitar o ganho excessivo, mas com um bom aporte nutricional, né? Porque às vezes a gente fica assim, não ganha muito peso. E tem paciente que leva aquele tão à risca que ela acaba que não come nada. Acha que não pode comer nada. Não, ela tem que ter uma dieta balanceada, que muitas vezes vai ter que ser ajustada, né? Dependendo do trimestre de gestação. E, de preferência, ser acompanhada até por um nutricionista, sempre que possível. Isso. E quando a gente fala de complicação pensando na parte dos bebês, é sempre importante a gente entender que existem divisões que são extremamente importantes. Quando você tem uma gestação que tem 2 placentas, sempre é a situação mais tranquila ou com menos risco de complicação. Inclusive, naquelas pacientes que fazem acompanhamento pelo serviço público, são gestações que é possível que você faça um acompanhamento intercalando equipe de pré-natal de risco habitual ou na unidade básica de saúde com um atendimento com obstetra. Porque essas gestações, habitualmente, elas têm uma taxa de complicação de 2%, enquanto de uma gestação única seria de 1%. Então, de fato, ela não é uma gestação que destoa tanto. Quando você tem uma única placenta, aí, de fato, a situação já traz uma gama de complicações que são possíveis. Mas mesmo nesses casos, a gente tem uma situação de pelo menos 70% a 90% das gestações que podem terminar sem complicação. Mas, de fato, essa situação de compartilhar uma mesma placenta, ela impõe um rigor muito maior. Porque as complicações podem aparecer já na primeira metade, algumas delas são extremamente rápidas em evolução e que muitas vezes só se percebe quando a situação já está bem adiantada, quando já se é mais difícil a gente tentar lutar por aqueles bebês. Então, quando você tem uma gestação de 2 placentas, habitualmente são consultas no mesmo rigor, com exceção de que você vai passar a ser consultas quinzenais a partir de 28 semanas. Quando você vai passar a ser consultas semanais a partir de 32, até o parto. Quando tem uma gestação de uma única placenta, ultrassonografia vai ficar quinzenal a partir de 18 semanas. Então, antes mesmo de você fazer o morfológico do segundo trimestre, a ultrassonografia já tem um valor já bem maior. E as consultas de pré-natal vão seguindo muito de acordo com o que a ultrassonografia mostrar, seja de ter alguma suspeita de complicação ou não. E esse tipo de gestação, aí sim, é fundamental ter um especialista em medicina fetal que possa realmente observar essa possibilidade de complicação de forma precoce, uma vez que a gente já tem tratamentos para algumas dessas complicações durante a própria gravidez. Com os bebês no útero, é possível fazer alguns procedimentos para que a gente trate algumas dessas complicações, desde que a gente tenha o momento exato do diagnóstico. Então, é um outro divisor de água. Daí a importância de você, desde o início, já ter essa percepção. São 2 placentas, doutor, ou é uma placenta só? E é sempre importante, eu sempre digo isso a paciente, que a cobrança melhora o profissional. Então, a gestante que tem essa informação, pergunte à sua médica, pergunte ao médico que está fazendo sua ultrassonografia,
Porque, infelizmente, ainda é extremamente raro, pelo menos quando eu vejo no serviço público e às vezes no privado também, você tem uma ultrassonografia inicial, que é o momento mais adequado para a gente definir o tipo de gestação, e que não se tem essa informação. Então, a informação mais importante daquele laudo, a gente não tem. Ah, são 2 bebês. Eu disse, mas é uma situação para a gente ficar mais relaxado, para a gente ficar mais tranquilo quanto à periodicidade de exames, de consultas, ou é uma gestão que eu digo, já tenho que trazer aquela paciente para perto de mim, conversar com o obstetra e diz, vamos lá, que a gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, isso é fundamental para a gente ter ideia, né? Então, ter essa informação é muito importante, né? E se preparar realmente, porque é toda uma exigência materna maior e que, como foi discutido, muito vai ser adaptado, né? É desde a nutrição, que precisa de um aporte de proteína, mas com cuidado de não ter ganho de peso, né? Uma atividade física que é importante, mas não pode ser excessiva, porque aquela mãe já está extremamente sobrecarregada, do ponto de vista cardiovascular principalmente, né? Todo um cuidado com rastreio de alterações metabólicas, como diabetes, cuidado na pressão alta, que são uma paciente que tem 2 a 3 vezes mais risco de pré-eclâmpsia no final da gravidez, justamente por essa placenta maior, né? Que vai exigir mais todo um arcabouço de componentes metabólicos no sangue daquela mãe que pode realmente começar a gerar esse tipo de reação. Então, a gestação gemelar sempre é um desafio, que, para nossa sorte, a natureza ajuda, na maioria das vezes, a ter gestações que evoluem razoavelmente bem, mas que exigem muito, principalmente da mãe, né? E que o acompanhamento tem que ter sempre esse cuidado de estar se adaptando àquilo que a gente vai observando nesse desenrolar. Eu acho assim, que se a gente tivesse que fazer um resumo bem rápido, que às vezes, né, é muita informação, assim, gestação gemelar, e agora? Como o Felipe falou, primeira ultra, se o médico lhe disse, se você está sabendo, ou se pelo menos na primeira ultra você não conseguiu ter essa informação, que são gêmeos, pergunte, doutor, vai ser uma placenta só ou vão ser 2? Isso é muito importante. Sabendo que será uma placenta única, a gente precisa acompanhar essa gestação mais de perto, como o Felipe falou. Vai fazer a morfológica do primeiro trimestre, ali 12, 13 semanas. E a gestação gemelar de placenta única, ela precisa ser acompanhada quinzenalmente. E isso está bem estabelecido em todos os protocolos mundiais. A partir de 16 semanas. Sempre com Doppler. A cada 15 dias. Por isso que o Felipe falou, vocês vão ver mais os ultrassonografistas do que os médicos do que vão fazer seu pré-natal. Porque muitas vezes é a gente que vai dar a informação que eles precisam. Você não precisa estar lá avaliando a pressão, às vezes, a cada 15 dias, a partir de 16 semanas. Mas você precisa, né, ter essa informação, saber se seus bebês estão evoluindo de forma adequada ou se está surgindo alguma complicação que a gente pode ter alguma intervenção e ajudar esses bebês no momento adequado, somente se o ultrassonografista avaliar dessa forma. Identificar. Aí, Rimena, eu acho assim que a gente está sempre falando nessa placenta única. Aí era bom deixar claro exatamente o que é que essa placenta única significa, né? Assim, aí eles estão dividindo a placenta. Qual é o grande problema da gente dividir essa placenta? O grande problema é o seguinte, tendo uma placenta única, os vasos sanguíneos dos 2 bebês, em algum momento, eles vão se encontrar dentro da placenta. E, geralmente, um dos bebês, ele é um pouco mais beneficiado que o outro. Ou seja, vai mais sangue para um bebê do que outro. Mais sangue, mais nutrientes. Isso pode acontecer num grau menor, que vai ter menos repercussão, ou num grau muito importante, que pode até chegar a comprometer a vida do bebê. Um vai ser tão beneficiado que o outro não suporta, assim, vai muito pouco sangue para um dos bebês e aí, às vezes, a gente precisa intervir, fazer uma separação, né? De verdade, nessa placenta, que é através do laser que se faz, para que essa circulação realmente fique comece menos desigual, né? Menos desigual, comece a funcionar como uma placenta para cada bebê, mais ou menos isso. Mas, porque a gente não faz isso sempre, né? Já que resolve a vida dos bebês. Porque também tem as complicações do procedimento. Então, a gente só vai encarar esses riscos se, de fato, estiver colocando o bebê em risco a vida
dos bebês. Dos bebês. Então, E assim, E aí, eu queria só que deixasse mais claro, estou lhe entrevistando, né? tá ótimo. Mas que, como é que a gente percebe isso? Qual é o momento que você diz assim, olha, aqui está dando um erro. A gente está vendo que alguém está ganhando mais do que o outro. Qual é Só esse na momento? ultrassonografia. Um dos principais parâmetros é a diferença do peso, a diferença do líquido amniótico. Isso é muito marcante. E também a diferença na quantidade de sangue que os bebês vão recebendo. Por isso que a gente precisa sempre avaliar o Doppler. E às vezes isso é muito precoce, com 18 semanas. Às vezes é muito tardio, depois de 28, que às vezes a gente não precisa nem intervir com laser. Às vezes o parto vai ser o resolver, tratamento. vai ser o tratamento. E né? algumas dessas complicações elas já podem ser suspeitadas desde o Desde a morfológico de primeiro translucência. trimestre, né? Assim, eu sempre aviso ao paciente que tem 3 informações que tem que ter sempre no laudo de uma gestação que tem uma placenta só, que é peso, líquido e Doppler. Porque as 3 principais complicações que a gente vê e que pode manejar, elas têm a ver com diferença de peso, que é um bebê que tem uma placenta, um lado da placenta dele nutre melhor ele do que o outro. A gente pode ter uma alteração de líquido, porque o fluxo de sangue entre os bebês, eles trocam sangue com o outro. Um está dando mais e recebendo menos. E o aí fluxo faz de mais sangue. xixi. Faz mais xixi. Lembrar isso, Recebe que mais sangue. recebe mais sangue Então, e e faz o fluxo mais de sangue xixi, né? também tem um outro tipo de comportamento, que também é um tipo de complicação, esse normalmente mais tardio. Mas qualquer laudo de ultrassom de 2 bebês ou mais que tenham a mesma placenta, tem que ter esses 3 componentes. Tem que ter o peso, tem que ter o líquido e tem que ter o fluxo de sangue, principalmente na cabeça do bebê. Porque é a partir daí que a gente tem ideia, estamos diante de alguma complicação dessas complicações que a gente pode ter na gravidez gemelar, e também não esquecer que é uma gravidez que, como qualquer uma ou outra, pode ter um bebê que tem alguma malformação, a gente pode ter outras complicações que toda e qualquer gravidez pode ter, né? E às vezes não, só é gemelar, mas um bebê pode ter alguma doença genética, o outro pode não ter, mesmo naquelas que são uma placenta só. Você pode ter um bebê com malformação, você pode ter situações inerentes num bebê que não tem necessariamente no outro. Então a gente tem que estar atento, isso não exclui o acompanhamento habitual, que já tem naturalmente na gravidez, mas impõe realmente que esses 3 componentes sempre existam no laudo. E do outro lado, do lado mais tranquilo da gravidez, que seria a gestão de 2 placentas, habitualmente um ultrassom mensal já é de muito bom tamanho, porque a gente vai acompanhar cada bebê separadamente, uma vez que, como não existe essa interação, eu não tenho essa arenga entre os bebês. Ninguém está comendo mais do que o outro, ninguém está trocando sangue mais do que o outro, então é cada um no seu quadrado. Então aí já tem um acompanhamento mais próximo de uma gestação simples, e aí sim, um pré-natal mais voltado para a mãe e menos para os bebês, né? Enquanto que do outro lado a gente tem um foco muito mais no bebê e até menos na mãe, por conta dos riscos que pesam mais para o lado dos bebês. É. E aí a gente fala muito de acompanhamento, de risco dos bebês, e vamos chegando assim, final da gravidez, vamos lá, tá dando tudo certo, os bebês foram bem, estamos chegando lá, último trimestre, vamos pensar na resolução da gravidez, né? Se a gente tiver que explicar para essas pacientes como é que vai ser o parto dessa gestação gemelar. Tem que ser cesárea sempre? Não. A gemelaridade, ela não indica cesárea, né? A gente vai ter cesárea se houver alguma das indicações prováveis, né? Então, a gente sabe que, assim, se a gestação está evoluindo bem, se a gente não tem contraindicação materna, peso adequado, está tudo certinho, o parto pode ser normal, né? Então, a gente vai considerando, a gente leva em consideração principalmente a posição dos bebês. A posição dos bebês. Isso? O que a gente sabe logo, de cara? O primeiro bebê sentadinho, não pode acontecer o parto normal, né? Independente da posição do segundo, se ele está deitadinho, se ele está de cabeça para baixo, se ele está sentadinho também, isso é uma contraindicação. Mas se o primeiro neném está de cabeça para baixo, com o segundo transverso, né, que é aquela posição mais deitadinha, ou se estão os dois de cabeça para baixo, a gente tem a possibilidade, sim, de um parto normal, né? Então, gestação gemelar não contraindica. E sempre lembrar que é diferente entre uma gestação que tem uma placenta e 2, com relação até quando esperar. Sim, o quando Que é uma será o outra parto é importante. Porque, ao passo em que a gestação com 2 placentas, você não tem um limite bem estabelecido, então a gente pode esperar um pouco mais, e até 39, 40, depende da situação.
A gestão de uma única placenta, ela jamais deve passar de 38 semanas, alguns protocolos falam 37, e principalmente na vigência ou suspeita de complicação, sempre mais cedo, né? Por isso que, habitualmente, uma gestação gemelar, ela tem um índice de prematuridade maior, justamente por esse cuidado, como também a sobredigestão uterina também vai trazer uma série de outras situações para a mãe, que também vai fazer com que a gente não tenha muito desejo de prolongar essa gravidez, né? Isso também é outro parâmetro importante, porque às vezes a gente fica naquela, está na hora de interromper, não está. O meu médico disse isso, aí o outro disse outra coisa. Mas né? existe isso bem certinho, né, Felipe? Então, os bebês que estão dividindo a mesma bolsinha, que dividem a mesma placenta, existe sim, né, o período adequado para se haver a resolução. E principalmente esse caso que você falou, se tem a mesma bolsa, 2 bebês com a mesma bolsa e a mesma placenta, que é o caso que tem maior índice de complicações, o ideal é que entre 32, no mais tardar 34 semanas, essa gestão seja resolvida. Mesmo que esteja tudo normal com essa gravidez. Então, a gente não tem que esperar uma complicação para agir, porque muitas vezes a gente pode se surpreender com complicações súbitas, e que, inclusive, coloca em risco a perda dos 2 bebês. Então, é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado. Quanto mais estruturas compartilhadas, mais antecipa-se o parto. Quanto menos estruturas compartilhadas, mais tranquilo dá para ser esse final de gestação, pelo menos do ponto de vista de complicações. E assim, em relação a parto, né? A gente sabe que gestação gemelar, o útero fica muito, né, mais distendido, e aí a gente tem alguns riscos maiores de complicações no pós-parto. Se a gente tivesse que falar assim para os pacientes, o que é que você pode ter mais frequente no pós-parto, de complicação, do que uma gestação única, por exemplo? A gestação gemelar, justamente por a questão da sobredistensão, ela cansa, vamos dizer assim, um pouquinho mais o útero, né? Então, o risco de hemorragias no pós-parto, ele é maior do que na gestação não gemelar, né? Então, lógico, o risco de hemorragias, ele vai depender de inúmeros fatores, de comorbidades, de outras coisas que a paciente tenha. Mas como ele é aquele útero sobredistendido, de fibra mais cansadinha, então, voltar à posição normal pode dar um pouquinho de trabalho. Então, os riscos de hemorragia, eles são aumentados. Então, a gente tem condutas que fazem profiláticas, né? Condutas que a gente deve fazer antes assim, ao final de um parto gemelar, seja ele normal ou seja ele uma cesariana. Certo? Eu queria até, estava me lembrando aqui que o Felipe falou, só para esclarecer um pouquinho, né? Então, assim, na nossa vida de plantonista, então, muitas vezes é comum a gente pegar um caso, assim, súbito, né? Você está de plantão numa maternidade e chega um parto acontecendo e você vai fazer e, de repente... E eu me lembrei dessa situação, que eu acho que foi uma das situações mais, assim, estressantes e rápidas que eu tive que viver no momento de parto gemelar. Foi ao nascer o primeiro bebê, a segunda estrutura que desceu foi o cordão, né? O cordão do segundo, de um prolapso de cordão. Então, isso é uma situação de emergência, né? Então, como é que aconteceu isso? Na verdade, um diagnóstico que não foi dado no pré-natal, né? De que aqueles bebês estavam dividindo a mesma bolsa. Então, aquilo ali tornou um parto, uma coisa que estava evoluindo totalmente espontânea, uma emergência. Né? Então, essa é a importância, né, para deixar um pouquinho mais claro do que por que a gente pensa assim, olha, eles estão no mesmo lugar, quais são os riscos que a gente tem. Então, dependendo da posição dos bebês, a gente tem risco de prolapso de cordão. Então, a importância, né, porque você vai dizer, mas eu vou interromper prematuramente, né, porque é uma prematuridade. Mas a gente tem que visar realmente o que seriam os riscos reais. Né? E sempre você tem que ter, assim, essa ponderação entre, vou ter um bebê antes do tempo, é verdade, a gente tem risco com a prematuridade, inclusive já foi discutido aqui em outro momento, mas em compensação também tem um risco dessas complicações e que muitas delas que não nos permite antever. Muito bom quando eu sei quando vai acontecer o problema. O problema muitas vezes quando eu sou pego de surpresa. E situações às vezes, como você vê, no parto, que uma outra complicação que a gente tem que sempre estar atento, quando a gente tem dificuldade naquele acompanhamento com ultrassonografia, é que um dos bebês, por N motivos, ele pode, de repente, não sobreviver na barriga. E isso não vai, algumas vezes, necessariamente impor um parto. Como também pode não prejudicar o segundo gemelar. Muito importante então, falar tanto isso. Você pode ter situações do tipo, olha, quando eu comecei, eu fiz uma ultrassom com 4, 5 meses para ver o sexo, eram 2. E aí chega na hora do parto, e se não houve mais nenhum acompanhamento daquela gravidez, como assim, doutora Rimena? Eram 2 meninos, agora só tem um, cadê meu outro bebê? Né? Isso pode acontecer e o organismo da mãe muitas vezes vai tomar algumas providências e aquele bebê tende a ser
diminuído um pouquinho, absorvido parte do material do bebê, e você tem uma gestação que nasce um único bebê, né? Ou, quando a gente se depara com complicações súbitas, que foram inevitáveis e que tem o óbito de um bebê, isso também não necessariamente vai impor a retirada do outro bebê. Pelo contrário, a tendência agora é que a gente prolongue aquela gestação, até porque as possíveis complicações que poderiam acontecer, principalmente numa única placenta, elas já aconteceram. Então, o bebê que ficou não vai se beneficiar de um parto, né, precipitado. E se são 2 placentas, realmente aquele bebê que ficou, ele não tem absolutamente nenhuma relação e nem tem infecção e nem tem complicação para a mãe, né? Porque isso gera naturalmente um estresse pela perda de um dos bebês. É um mito, né? isso, realmente. É muito Então, e forte. ficar, e agora vai ficar outro aí dentro, e vai ficar como desse jeito, e eu for ficar assim, né? Vai ter que ficar assim. A gente sabe que é um momento difícil, nunca é fácil uma perda, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um outro bebê que precisa ser mantido esse cuidado para que a gente tenha um bebê saudável. Para que a gente investir naquele bebê que permaneça. Para que, de fato, ele chegue na melhor condição, no melhor tempo. E o melhor resultado. Para ter um melhor resultado, com certeza. Isso é sempre uma coisa que a gente sabe que sempre gera muito estresse. E como também quando isso acontece no início da gestação, não impõe nenhum procedimento, pelo contrário, o útero não vai abortar o outro bebê, né, quando isso acontece no primeiro trimestre. Então, por mais que gere ansiedade, não se necessita de nenhuma intervenção. Pelo contrário, é acompanhar aquele bebê que permaneceu, como se acompanha habitualmente qualquer gestação única, entendendo que aquele outro bebê vai ficar lá, dependendo do tempo de gravidez, ele vai ser absorvido pelo corpo da mãe ou não, mas que não vai ter mais interferência, ou pelo menos o risco, quando acontece, ele acontece na hora do óbito. Então, quando a gente descobre que já aconteceu, o risco já aconteceu. Então, não tem mais o que fazer, né? A gente pode até perder os 2 bebês, mas quando isso acontece, é de imediato, né? Que é sempre uma situação de bastante estresse por parte de toda a equipe e principalmente da família. Acho que foi bem legal que a gente passou por tudo, né? Do diagnóstico ao acompanhamento, as complicações que podem acontecer e chegamos no parto. Vocês querem deixar mais alguma mensagem? Essa questão de falar do óbito de um dos bebês é bem importante porque gera muita dúvida se acontece no início, ou no meio, ou no final. E agora, como é que vai ser, né? O que vou continuar fazer, assim, né? o que é que eu vou Como vai fazer? ficar? Pode continuar aqui, o outro, mesmo o outro bebê não estando mais vivo? Pode, deve ser acompanhado de perto. E, como o Felipe falou, importante, a maioria das vezes não vai trazer maiores riscos para aquele bebê que ficou. Porque nem sempre a gente consegue, de fato, salvar os 2, né? No momento adequado, e às vezes é bem no inicial mesmo, é coisa da natureza que resolveu por si. Eu acho que o cuidado é esse, assim, quando a gente se depara, na maioria das vezes é uma surpresa, porque são normalmente processos naturais mesmo, Isso. né? Não. E É sempre, gente, às vezes eu queria ter uma câmera para filmar a cara dos pais quando a gente diz que são 2, né? É sempre uma surpresa. Já teve inúmeras situações inusitadas, assim, do pai assim... Quando são 3, né? Não, 3, não, 3 é o máximo, mas é sempre bem inusitada eu a digo situação. muito, sabe, assim, que às vezes a paciente chega e raramente, mas às vezes ela chega para começar o pré-natal sem ultrassom, e aí eu começo, olha, é importante a gente datar, ver se a data tá batendo com a sua data, ver se são 1 ou se são 2. Aí abre disse, doutora, será que eu consigo fazer a ultra logo hoje? Porque agora eu fiquei preocupada com essa história. Será? Né? Que a gente sabe, a gente está conversando aqui sobre as questões mais da gestação e tudo, mas a gente sabe que tem os impactos também, né? Familiares, Econômicos, sociais. Você imagina, a mãe amamentar 2, passar a noite com 2 ou 3. E muitas vezes não é a primeira gestação, não. Então ela vai sair de mãe de 1, em vez de passar para mãe de 2, vai ser mãe de 3 ou de 4. né? Já aconteceu. Então... É sempre interessante, assim, a reação, né? Uns ficam muito felizes, outros ficam muito chocados, e agora? Mas é interessante. Da fala, né? Eu teve um casal que foi assim, a mãe era muito risonha, era aquela paciente que eu nunca vi ela sem sorrir, mesmo que a notícia não fosse tão boa, e o pai era assim, olhando. E a primeira gestação, ela foi fazer uma ultrassom, uma gestação que não foi planejada, não era mais nem acreditada, porque ela passou tentando alguns anos, não conseguiu, e desistiu do processo. E, de repente, se viu com beta positivo. E aí, quando chegou lá, explicou a situação, eu disse, tudo bem, vamos ver. Quando começou, de cara, eu disse, eita, são 2.
E ela naturalmente começou a rir. KKK, são 2. E o marido já olhou para minha cara assim, sério. Eu disse, são 2, tá aqui, o batimento de um, o batimento do outro. Ótimo, que bom. E aí, terminando o exame, nós todos, espera só um momento, estou vendo alguma coisa aqui. Aí a paciente disse, não me diga que são 3. Eu disse, não, vamos ver. Aí quando eu vi, eu disse, você falou certo, são 3 mesmo. Estava lá um bebezinho com batimento, mas do lado esquerdo. O marido era assim. E ela rindo, e olhava para o marido e começava a rir. Que a gente e o marido já bota era aquela só assim. cadeira para o pai. E o marido era só assim pra sempre tela, assim. aí, porque vai Aí eu olhava para ele e disse, e aí, tá tudo bem? E ele só balançava a cabeça assim, ó. Ele foi falar no terceiro exame. Ele ainda passou mais 2 anos sem falar, ele entrava muito, saia calado, só olhando para a tela assim. E eu via que o horizonte estava distante. E tem também as situações inusitadas. Às vezes a paciente já fez uma ultra fora, sei lá. Já fez outra, tudo bem, escutou o batimento do bebê, escutei, tudo outro. Já aconteceu 2 vezes E comigo. depois chega a paciente lá... já ter feito outra e só tinha um. Quando eu olhei... Só tinha um, Não, mas são 2. 2? Como assim? 2? Mas só tinha um. Apareceu outro. Né? Apareceu. Às vezes também aparece, né? Tem Black Friday também, acontece na gestação, né? Mas é isso, com toda as situações inusitadas e tudo, acho que é bem importante a gente frisar esse acompanhamento especializado de ultrassonografia, de um bom profissional do pré-natal e que no final o que a gente quer é que dê tudo certo, né? Para a mãe e para os bebês. É o mais importante, é o melhor desfecho que a gente pode entregar àquela família. Perfeito. Bem, pessoal, comentem, perguntem, é sempre um prazer interagir, né? Para que a gente possa realmente discutir e levar informação para todo mundo. Então, sempre lembrar essa importância de que todas as mulheres, todos os casais podem ser surpreendidos com a gestação de mais de um bebê e que é sempre importante a gente ter essas definições, como foi discutido aqui logo no início, para que, de fato, a gente não deixe faltar cuidado. Um forte abraço e vamos em frente, assim. Sempre que precisar, perguntem, interajam para que a gente possa discutir mais sobre esse tema tão importante. Um forte abraço a todos.